Certa feita, em uma festa de casamento, os anfitriões foram surpreendidos com uma notícia. Chegaram até eles e disse que a bebida principal daquela festa, o vinho, havia acabado. Os anfitriões ficaram muito nervosos, sem saber o que faria agora para atender os convidados. Mas algo surpreendente aconteceu naquela noite, pois dentre os convidados estava Jesus de Nazaré. E sabendo da notícia, Jesus vai até a cozinha e pede aos empregados que deitasse água sobre as talhas. E ali, Jesus fez um vinho excelente. Quando levou ao mestre-sala e ele degustou o vinho, perguntou aos empregados: como podes deixar o vinho bom para o final da festa? O vinho que Jesus fez através de um milagre foi excelente. Mas o que é necessário para se ter um vinho de excelente qualidade? É sobre isso que nós vamos conhecer a partir de agora, porque nós vamos conhecer um pouquinho do processo do vinho até ele chegar à sua mesa. Para contar a história de hoje, trafegamos pela BA-148, na BR-242 e na BA-144. Uma viagem com duração de 4 horas até chegar ao nosso destino. Enquanto o ônibus cortava a estrada adentro, a paisagem singular da Chapada Diamantina nos enchia os olhos. E o que dizer do conjunto de torres eólicas que surgia ao longe no horizonte, despertando nossa imaginação mais secreta? Falta pouco, estamos quase chegando. Aqui, o frio abraça os visitantes com um certo chamego. Ela está a 1.293 metros acima do nível do mar. Tem como pano de fundo, na sua história, a extração de diamante e a prática política do coronelismo. Meu nome é Jeane Rocha e esse é o canal Aventuras. Se você é apaixonado por história como eu, você está no lugar certo. Eu estou falando da cidade de Morro do Chapéu. A cidade recebeu esse nome devido a um monte que tem aqui na região, que tem o formato de um chapéu. A cidade se destaca pelo ecoturismo, por esportes de aventuras. E entre esses atrativos estão as grutas e cachoeiras, que são uma tentação para os turistas. A cidade também se destaca pelo cultivo de frutas, dentre elas a uva. Ela será a protagonista do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar de uma bebida que vai além das civilizações. Eu me chamo Rafaela e eu sou enóloga da Vinícola Vaz. O enólogo, ele é responsável por elaborar os vinhos da vinícola. E eu vou falar um pouquinho para vocês como surgiu a Vinícola Vaz, né? A Vinícola Vaz surgiu a partir do momento que o Jairo Vaz, proprietário da Vinícola Vaz, que é um engenheiro agrônomo, quis juntar os dois amores. O amor que ele tinha pela Chapada Diamantina e o amor que ele tinha pelo mundo dos vinhos, né? Então, foi quando ele viajou para a França em 2008 e aí passou uma temporada lá estudando sobre vinho, né? E fez amizade com o presidente de lá, que é Cristiano Jojo. Convidou o Cristiano Jojo para vir até Morro do Chapéu, ver se realmente as condições eram favoráveis para a implantação de videiras, né? E aí, em 2008, foi feito um estudo aqui, né, no Morro do Chapéu, para ver se realmente era propício a implantação de videiras. E foram estudadas 12 variedades de uvas, né? Dessas 12, a gente escolheu 7 para estar implantando aqui. Então, hoje, a gente tem 5 hectares plantados com 7 variedades vitiviníferas. São 3 tintas e 4 brancas. As nossas tintas são Malbec, Syrah e Pinot Noir. E as nossas brancas são Chardonnay, Sauvignon, Viognier e Moscato, tá? Então, eu vou estar explicando para vocês um pouquinho do projeto. Então, aqui no nosso projeto, a gente está localizado mais ou menos aqui, né, que ali é a loja. Hoje a gente tem uma loja para comercialização de vinhos. Até um tempo atrás era junto com a cantina de elaboração, mas hoje a gente já tem um lugar específico só para comercialização de vinhos.
Aqui a gente tem um reservatório, e esse reservatório é utilizado para irrigação do parreiral, né? Como eu falei, a gente tem 5 hectares plantados, com 7 variedades viníferas. Aqui em cima, a gente tem um projeto de fazer barris, né? Chalés em formato de barris, para os turistas poderem vir e dormir dentro desses chalés. O primeiro está sendo construído, né? Que aquele dali já é o primeiro barril, e os outros vão vir logo depois dele. Então a gente fez uma mudança, porque esse barril está aqui, vai ser lá no final do parreiral, só que a gente pegou para colocar literalmente dentro do parreiral. Então vai ser 6 de um lado e 6 do outro. Aqui ao lado a gente tem a casa do proprietário, hoje o Jairo Vaz, ele reside aqui nessa fazenda, tá? Aqui a gente tem a construção da nossa futura grande vinícola, porque hoje a gente produz vinho, só que em pequena escala. E aí a gente tem um projeto de fazer uma maior, tá? Eu tenho uma foto ali, eu vou pegar já para te mostrar. E aqui a gente tem um projeto de fazer tipo um condomínio privado, né? Ali à nossa direita, onde cada proprietário que comprar um lote desse, ele vai ter direito a uma fila de produção. E ele vai poder produzir o vinho dele na nossa vinícola. Então ele vai poder escolher a variedade que ele quer e o rótulo que ele quer. Quantos anos tem A vinícola de estudo desde 2008, mas os hectares foram plantados em 2016, né? Mas, por ser jovem, não compromete a qualidade dos nossos vinhos. A gente teve 2 vinhos que foram premiados, né? Teve uma grande prova de vinhos no Rio de Janeiro, todo ano tem. E 2 dos nossos vinhos foram premiados, ganhando 88 pontos na classificação de um bom vinho. Então, isso deu start para que a gente continuasse. E aqui a gente tem o campo, né? Aqui essa parte toda nossa onde a gente está, tem a área Malbec, do outro lado tem a área Syrah, lá do final tem o Pinot Noir e as brancas vão fazer um L, né? Lá do outro lado tem Chardonnay, em frente à casa do proprietário tem Sauvignon, Viognier e Moscato. Então aqui a gente trabalha com 2 ciclos, né? 2 safras ao ano, então a gente faz 2 colheitas também. Nesse momento elas estão em fase de brotação. A gente pode até ver mais de forma nítida lá na Pinot, que a gente já tem a fase de brotação. É nítido perceber que a gente já vê alguns cachinhos aqui, né? Então isso aqui já é um cachinho de uva. Então é válido ressaltar, aqui a variedade Pinot Noir, é válido ressaltar que as variedades tintas também nascem brancas, tá? E aí tem um período de maturação que ela vai atingir a coloração dela. E esse período de maturação se chama o pintor. Então às vezes a gente vai no parreiral e vê aquele cacho com 2 cores, né? Isso é justamente a fase de pintor que ela tá? Então, é mais ou menos assim se justifica a natureza. Aqui a gente tem uns pezinhos de lavanda, que a gente colocou em cada morão, o pé de lavanda, que é justamente para nos auxiliar em relação às bactérias e fungos, porque eles são mais sensíveis, tá? Então, se chegar a bactéria ou fungo, vai atacar primeiro elas, para depois ir para a videira. Só que a gente vai entrar para que não ataque as videiras. Então, isso aqui, ela... É uma alternativa para rosas, que vocês viram lá na outra vinícola. Entendi. Então, ela é plantada estrategicamente, né? Isso, estrategicamente. Por isso que em cada morão desse, a gente colocou um pé de lavanda. Então, futuramente, aqui vai ter uma fileira toda de lavanda. Aqui nós temos o reservatório, e esse reservatório é utilizado para a irrigação do nosso parreiral, né? É válido ressaltar que a gente utiliza alguns peixes aqui para estar fornecendo para a gente como que está o pH dessa água, porque o pH precisa estar certinho. Então, a gente tem alguns tipos de visitações, né? Uma visitação que chama inclusive Tour Ferro Doido, e algumas pessoas, mas tem que ir até a cachoeira? Não, o tour é aqui mesmo, tá? Onde a gente explica o projeto da vinícola, toda a nossa história, traz até o campo, fala um pouquinho sobre o campo, o quão necessário, o quão importante é tratar bem o campo, porque o que vai dar característica ao meu vinho é justamente a uva, né? Depois a gente vai no viveiro, aprende questões sobre o viveiro também, depois na cantina de elaboração,
entende um pouquinho o processo de elaboração de vinho tintos, brancos e rosé, depois a adega subterrânea, e ainda tem o privilégio de ter degustações dos 2 rótulos. Então, né? Tudo isso faz parte aí do roteiro do turista. Do enoturismo. Isso, daqui da Chapada Diamantina, mais especificamente Morro do Chapéu. E aí precisa agendar um pouquinho antes, mas eu cheguei na cidade hoje, não tive tempo de agendar, mas quero muito. E aí, se a gente tiver horário disponível, a gente faz sim também. Mas se quiser vir também só para conhecer, e aí essa é Vale do Rasca cobra uma taxinha, mas se quiser vir só conhecer, apreciar o pôr do sol e tomar um vinho, a gente não cobra taxa nenhuma. Aqui a gente tem a construção do primeiro barril, né? Que esse tá sendo um teste pra gente. E aí depois desse, a gente vai fazer os outros seguindo a mesma ordem. A gente vai pular 2 parreirais aqui, 2 fileiras, e vai colocar um outro, e assim sucessivamente. É um projeto de vocês, é de quantos desse aqui, Rafaela? São 12. 12, né? Isso. Certo. Então vocês estão aqui na primeira construção aí, né? Isso. Então aqui a gente tem a nossa cantina de elaboração, onde são elaborados alguns vinhos, né? Aqui a gente tem alguns tanques com uma capacidade muito boa para a produção de até 12 mil litros de vinhos anuais, tá? Como eu falei, a gente tem 2 safras e consegue fracionar isso de forma muito boa, né? E também com as 7 variedades. Então eu recebo a minha uva do campo, né? E trago para essa desengaçadeira. Essa desengaçadeira vai justamente separar o engaço da baga. Por que a gente faz essa separação? Porque o engaço, ela vai apresentar características herbáceas, né? Então eu não quero o engaço no meu vinho, que eu quero apenas a minha uva. Depois daqui, ele vem junto película, semente, com o auxílio do mangote para o tanque, que são mangueiras. E aqui vai ficar em contato com a casca, se for vinificação de vinho tinto, né? Por isso que o vinho tinto fica em contato com a casca, que é ele que vai passar a coloração que o vinho tinto tem. Depois desse tempo em contato com a casca, a gente vai passar por essa prensa, e essa prensa, ela vai esmagar o restinho de uva que tem o restinho de líquido que ficou na minha película, né? E aqui vai ficar um bolo. Desse bolo de uva, a gente vai levar para utilizar como adubo no parreiral e vai botar o líquido de volta para o tanque, tá? Depois desse tempo necessário lá no tanque de vinificação, eu vou pegar uma amostra, ver como que está a questão de conservante, de acidez, se está dentro da nossa legislação brasileira. Então, estando tudo ok, a gente começa o engarrafamento. Então, conecta mangotes, traz para esse filtro. Aqui é um equipamento que vai filtrar todo o meu vinho. Daqui a gente vai levar para essa enchedora. Essa enchedora, ela já está calibrada para encher 750 ml de vinho, tá? E daqui, ela vem para cá para ser colocada a rolha. Então, depois que ela enche, vem para cá e coloca a rolha, né? Então, é um processo todo manual que a gente faz aqui, tá? Então, voltando um pouquinho. A diferença de vinho tinto para vinho branco é justamente depois que sai daqui. Porque o vinho branco, ele não fica em contato com a casca. Ele já vai direto para a prensa, como eu mostrei para vocês. E o vinho tinto, ele fica em contato. Já o rosé, a gente tem 2 formas de fazer. Ou contato a menos com a casca, ou pegar um vinho branco e fazer um corte com vinho tinto. E aí fica o vinho rosé. Coloração rosé. Desejada. Isso. Esse espaço que nós começamos a adentrar agora é a adega, é isso, Rafaela? Isso. Então, aqui está a nossa adega subterrânea e há relatos que Morro do Chapéu, há milhares de anos, era mar. Isso se justifica justamente por conta do formato de algumas pedras, né? Toda a nossa adega é feita de pedras. Então, é muito importante ter uma adega subterrânea, porque dentro de uma garrafa de vinho tem uma bomba de compostos químicos presente que vão estar em constante evolução. Então, toda essa questão de temperatura, umidade e vibração vai influenciar muito na desenvoltura dele. Então, por isso que é importante ter uma adega subterrânea. Aqui a gente tem uma premiação que o Jairo Vaz, proprietário da Vinícola Vaz, ganhou lá na França, justamente por ele ter sido pioneiro, né, em implantar algo novo em uma região a qual não tinha. Então, lá ele é considerado como chevalier, que é um cavalheiro.
instantinho. Eu vou te fazer uma pergunta boba, mas é porque é de quem não conhece nada de vinho mesmo. E como eu, tem várias pessoas. Qual o tempo que fica aqui o vinho, cada vinho tem diferença de um para o outro? No mundo do vinho, tudo depende. Depende de qual tipo de vinho que você quer. É um vinho de longa data, depende da safra, depende do ano, depende das condições climáticas daquela safra, daquele ano, porque tudo isso vai influenciar, né? Mas aqui na Vinícola Vaz, depois que a gente engarrafa, a gente deixa no mínimo 6 meses aqui armazenado, para depois começar a comercialização. Tá? E aí a gente faz também alguns vinhos em barril de carvalho francês, só que essas estão na casa do proprietário, do Jairo Vaz, e são 2 barricas de carvalho francês que estão maturando vinhos lá. Então, aquele ditado popular que diz, quanto mais velho, melhor, não é? Não é verdade. Não é verdade, porque no mundo do vinho, assim, como no mundo do café, por exemplo, a gente tem uma variedade de vinho, né? Então, existem vinhos que são muito bons, mas que estão na classificação de vinhos jovens, que não pode ser comparado com os vinhos mais de longa data. Então, existe essa diferença. Aqui estão os 2 dos nossos rótulos que foram para essa premiação, né, e que foram premiados. Aqui a gente tem um vinho que leva o nome de Ferro Doido, né? Para quem conhece a cidade, já remete à cachoeira que a gente tem aqui, mas para quem não conhece, fica aquela enquete, nossa, Ferro Doido. Só que Ferro Doido é justamente nome a homenagem à cachoeira que a gente tem aqui em Morro do Chapéu. Alguns dos nossos vinhos levam o nome de lugares daqui. A gente tem a Cachoeira do Ferro Doido, tem a Cachoeira do Agreste, tem a Vila do Ventura, que foi onde começou o Morro do Chapéu, que era uma vila onde os carpinteiros achavam ouro e diamante. Tem esse espumante Brut Blanc também, que foi um dos rótulos premiados. Ela, eu quero te agradecer por compartilhar conosco esse conhecimento, mostrar um pouquinho aqui do mundo dos vinhos, da Vinícola Vaz. E, para encerrar a nossa matéria, para você, qual é o melhor vinho aqui da Vinícola Vaz? É um pouco difícil, viu? Porque, assim, existem as classificações, vinho tinto, vinho branco e vinho rosé. Então, eu tenho meus preferidos em cada classificação, que são quase todos. Que são quase todos. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.